Obrigado, Simone. Meus irmãos, eu vou falar um pouco sobre Abraão, lá em Gênesis 22, mas não precisa abrir agora a Bíblia. Eu vou tratar de outros textos primeiramente, até a gente chegar lá em Abraão, com Gênesis 22. A ideia, aquilo que eu quero falar, é sobre oração, adoração, que é o que Abraão faz ali no Monte Moriá, entregando o seu único filho. Oração tem a ver com isso, com entrega, aquilo que é mais precioso para nós. É um momento de adoração, quando ele entrega o seu único filho. Que prova na vida de Abraão. Talvez a pessoa que foi mais provada na Bíblia, e a Bíblia diz que ninguém é provado além das suas forças. Se Abraão foi provado, é porque Deus tinha dado muito a ele. Abraão tinha grandes promessas, então, grande prova ele enfrentou. E a gente vai chegar lá em Abraão. Mas eu vou falar Jesus no templo, em Mateus 21, 13. Também a profecia Isaías 56, 7. Que a casa de Deus seria casa de oração para todos os povos. E esse entendimento que nós temos hoje, que em Cristo Jesus, onde quer que nós estejamos, hoje aqui na igreja, culto de oração, teve um dos cânticos que disse: levantarei as minhas mãos. As crianças do louvor cantaram: as tribos que sobem a Jerusalém para adorar. Então, hoje, como cristãos do Novo Testamento, quando a gente levanta as mãos ou quando a gente ora, é a mesma coisa, como se nós estivéssemos com Abraão lá no Monte Moriá. A mesma entrega, a mesma oração, nova aliança. Não precisamos estar no templo mais, como a profecia dizia, que as nações viriam ao templo. Jesus ali expulsou os cambistas. Hoje o véu foi rasgado. Aqui, hoje, em Campina Grande, nós podemos orar com a mesma entrega de Abraão. Com a mesma entrega, com o mesmo... Era um sacrifício, era mais que um sacrifício que Abraão estava fazendo, era um holocausto. Era entrega o teu filho e, além do mais, além de sacrificá-lo, era para queimá-lo como oferta. Seu único filho, que prova, que entrega. Então, pensando nisso, né, que hoje Deus nos chama à oração, e oração é isso, é entrega, é adoração, é dizer: seja feita a tua vontade. Vamos abrir inicialmente o texto de Mateus 21, 13. Se alguém abrir, depois de um tempinho, eu queria que lesse em voz alta. Ou melhor, já está sendo projetado aqui, vamos ler juntos então? E disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então nós vemos aí Jesus defendendo o templo. Não era que era proibido vender no templo, ali, ou haver cambistas, era algo que precisava para a época. Eles vinham de longe, traziam as ofertas, traziam os dízimos deles, o dízimo dos animais, das colheitas, e às vezes eles tinham que comprar ali o animal para poder sacrificar, porque trazer de longe era muito difícil. Eles tinham também outra moeda, por isso que precisava dos cambistas. Jesus não estava criticando nada disso, mas era porque eles estavam substituindo isso em lugar da oração, em lugar da adoração, dando muita ênfase. Dava mais atenção a essas coisas do que a adoração, a entrega, e vira um ritual. E o Senhor disse: minha casa será casa de oração, não é casa de rituais religiosos. Então, da mesma forma, hoje, estamos aqui, é casa de oração. Em Cristo, todos nós somos chamados à adoração, não só lá em Jerusalém. Outro texto, Isaías 56, 7. Vamos ler juntos também. É a profecia, Isaías 56, 7, que a casa de oração seria para todos os povos, não só para os judeus.
também os levarei, vamos juntos? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Para todos os povos, desculpe, vamos ler o finalzinho. Porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, quando a gente vê Jesus lá com os cambistas, era um cumprimento dessa profecia. E seria alegria. O texto chama a atenção da alegria na casa de Deus. Eles seriam alegrados na presença do Senhor. Agora vamos para o texto de Abraão, Gênesis 22. Deus prova a Abraão, versos de 1 a 10. Vou fazer a leitura. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do seu holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Até aí. Por favor, volta o verso 1, irmãos da projeção. Nós vemos aí, primeiramente, a disponibilidade de Abraão. Deus põe à prova. Só Deus é que pode provar o seu povo. E às vezes Deus nos prova. Não como provou Abraão. Certamente, nunca nenhum de nós vai ser provado nisso aí. Dar o nosso filho em holocausto. Era algo que as nações pecaminosas faziam. As nações que não conheciam a lei de Deus ofereciam alguns seus filhos como sacrifício aos seus falsos deuses. Nunca o povo de Deus deveria fazer isso. No entanto, foi algo ali dificílimo para provar Abraão. Alguém que foi tão provado com o objetivo de confirmar as promessas, com o objetivo de nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, era uma grande prova. E ainda assim Abraão é aprovado, ele entrega, ele adora. Nós devemos ter essa resposta de adoração, entrega, oração. Mesmo numa prova tão grande dessa, lhe disse Abraão: eis-me aqui. Eu acho parecido com o Pai Nosso, quando o Senhor nos ensina a dizer: seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Quando a gente diz: eis-me aqui, é muito parecido. Se na oração a gente diz: Senhor, eis-me aqui, com toda sinceridade, com toda adoração, é uma boa oração. É uma entrega incondicional. Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui meus planos, eis aqui o que eu penso, os meus pedidos, tudo está aqui diante de ti. Próximo versículo. O verso 2. Acrescentou Deus. Era como se Deus estivesse colocando um peso a mais na prova. Quem dá o peso da prova é Deus. Então aqui diz, acrescentou Deus, como diz, apertou Abraão, para ver se Abraão era fiel. Acrescentou Deus, toma o teu filho.
o único filho, Isaque, riso. A quem amas? A quem amas? Isso é muito forte. Deus foi como se fosse arrochando um pouquinho. Isaque, o nome significa teu filho, me entrega aquele que tu amas. Então, oração é hora de entregar a Deus aquilo que nós mais amamos. Mais amamos, Senhor, te entregamos. Eis-me aqui, em ti confiamos. Seja feita a tua vontade. Novamente, por favor, verso 2. Vai-te à terra de Moriá, que era onde seria o templo construído, no mesmo lugar em Jerusalém, na terra de Moriá. Só que aqui ele não sabia exatamente onde era, né? Oferece um holocausto, não era só um sacrifício, era um holocausto. Por isso que ele levou o fogo. Era, além de sacrificar, era queimar. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus não disse exatamente onde era. Igual como fez com Abraão. Sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Aqui Deus disse, vai, eu te mostrarei qual vai ser o monte. Vai andando, 3 dias. E oração também é assim, é fé, é espera. A gente não sabe o que Deus vai responder, se sim ou não, como Ele vai fazer, mas é a caminhada de entrega. É a perseverança na oração, confiar, entregar, descansar, tudo em espírito de adoração. Próximo verso. Levantou-se, pois, Abraão. Pense que homem de fé, que Deus fortaleceu esse homem, né? Que Deus fortaleça os homens da igreja, fortaleça cada um de nós, não só os homens, as crianças da igreja que hoje estão aqui. Tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Obediência. Quando a gente ora, a gente deve ter esse conceito. Nós devemos buscar ter uma vida de obediência. Ele foi para o lugar que Deus havia indicado. Próximo, verso 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Quer dizer, chegou a hora de Deus mostrar. Próximo. Disse a seus servos, espere aqui, o jumento, o rapaz, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, Abraão é conhecido pela fé. O texto lá de Hebreus vai dizer que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. Podia até Deus não ressuscitar, mas Abraão cria que se Deus quisesse, Deus tinha poder para ressuscitar o menino. Se Deus ia fazer ou não, aí a decisão soberana é de Deus. Como a gente vê no Novo Testamento, no seu ministério terreno, Jesus ressuscitou 3 mortos, mas ele não ressuscitou todo mundo. 3 ele ressuscitou para demonstrar a sua glória, para demonstrar o que vai acontecer no último dia, a ressurreição final. Mas Deus é soberano, Ele decide quando vai ressuscitar ou quando vai levar alguém, qualquer idade. Então aqui, nós, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A fé de Abraão, Deus era poderoso até para ressuscitá-lo se quisesse. Então, quem ora tem que ter essa fé, né? Que para Deus não há impossíveis. Ele pode todas as coisas. Quem ora tem que ter fé. É o mesmo Deus nosso. Deus de Israel, Deus de Abraão, é o Deus da igreja hoje. Para Ele não há impossíveis. Agora, Ele faz conforme a sua vontade. Mas se Ele quiser, Ele pode fazer todas as coisas. Abraão já cria assim. E isso tem a ver com a adoração. O que é adoração? É o reconhecimento de quem Deus é. De quem Deus é. Então, quem ora deve ter esse conhecimento, esse sentimento. Nós não estamos brincando ou jogando palavras ao vento. É a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que nos conhece, aquele que está conosco. Então, esse conhecimento de Deus. Não estamos brincando de orar, nós estamos orando ao Deus verdadeiro. Verso 6, ele tomou a lenha,
além do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Então, provavelmente, Isaque era um rapaz de talvez 16 anos. Ele já podia carregar a lenha. Imagine entregar um rapaz desse a Deus. Que prova, entregar seu filho. O único filho, ele já tinha Ismael, mas é o único filho ali da promessa. O filho que Deus tinha dito que nele continuaria ali as promessas. Então, oração, adoração, de fato, é entrega. Entregar seu único filho. Eu me lembrei, daqui a pouquinho a gente vai orar, não sei se já oramos hoje, Simone, não estou lembrado, sobre Noá, já oramos hoje? Karen já orou, né? Porque falou também no Asaf, eu orando, né, pelos pais ali, a Suzana e o Jardiel, estiveram aqui com esse rapazinho, ele, não sei se vocês lembram, enquanto o pai falava, ele estava aqui do lado. Um rapazinho aqui, chama muita atenção, a obediência ao pai. Às vezes, né, um adolescente tão obediente ali, participando do culto. Eu digo, rapaz, que 12 anos ele tem, né? Então, eu fiquei pedindo isso para ele. Senhor, abençoa essa família do pastor Jadiel, amigo meu da infância, que eles tenham essa fé ali de Abraão, de entregar seu filho, seja para a vida ou seja para a morte. Deus pode curar Noá? Pode levar também pode. E que se Deus curar, seja para testemunho das nações onde eles estão habitando. Se Deus levar, que seja um testemunho também de conforto, de conhecer a Deus, de submissão a Deus. Então, de um jeito ou de outro, Deus há de ser glorificado. Deus fortaleça nossos irmãos que estão ali sofrendo por causa do seu filho doente. Então, é essa consciência que quem vai decidir é Deus. Deus pode curar? Pode ressuscitar um morto? Pode, mas se Ele quiser levar, Ele também pode. E nós temos que aceitar. É orar com entendimento de quem é Deus. Nós somos servos apenas. Próximo versículo. Quando Isaque disse a Abraão, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Próximo versículo, 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Mais uma vez a fé de Abraão, e Deus proveu o cordeiro, né? Na hora que ele foi sacrificar o filho, o anjo brada do céu, Deus já sabe da tua obediência. Tu passaste, em outras palavras, você passou na prova. E ali era uma simbologia também, o Isaque, de Cristo Jesus, que se entregou por nós. Deus proveu em Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, não animais, mas o próprio Filho de Deus. Verso 9, o último versículo. Por fim, chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Então, Abraão fez a melhor coisa que poderia fazer, um altar para Deus. Depois ali seria o templo. Hoje nós não precisamos mais de templo. Cristo é em todos nós. Estamos aqui, na Pina Grande, Igreja Presbiteriana do Catolé. É como se estivéssemos ali, no Monte Moriá, é como se estivéssemos em Jerusalém. Cristo, o véu foi rasgado, cada um de nós tem acesso ao Pai. Ali ele edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. Só para encerrar, a Bíblia não narra, mas eu imagino esse menino, como é que ele estava, né? O Isaque. Como foi que Abraão amarrou ele? Será que foi à força? Ou será que ele se deitou em obediência ao pai? Eu não sei. Se ele era um filho muito obediente, eu acho que ele se deitou. Pai, cadê o cordeiro, pai? Como quem diz, cadê o cordeiro, mas eu vou me deitar, pai. Então, nós deveríamos fazer isso, né? Dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu me entrego, seja feita a Tua vontade. Talvez Isaque se entregou ali. E é essa atitude que nós vamos encerrar com oração, de adoração e nos entregando. Senhor, eu me entrego, eu não resisto à Tua vontade. Maior do que Deus, ninguém. Maior do que Deus, ninguém. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me deito na lenha, né?
Claro que não literalmente, mas eu me entrego à tua vontade, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Então, Simone vai ter mais alguma oração?